Graças a Deus. E a paz do Senhor para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. E que tenhas um dia de muita bênção, de muita paz. E eu quero chegar até você, levando a palavra preciosa que encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. E eu quero ler somente 2 versículos, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Palavra poderosa e maravilhosa, meus irmãos. Eu quero aproveitar para pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso é muito bom. Meus irmãos, a palavra aqui está nos falando a respeito de uma carreira. Então vamos pensar assim, uma carreira, uma corrida. E a palavra diz: corramos com paciência. Meus irmãos, a paciência é tão importante. E a palavra nos leva a pensar uma coisa tão poderosa e maravilhosa. Olhando para Jesus. Nós estamos falando da carreira espiritual, meus irmãos. A nossa carreira. Não estamos falando agora de uma pessoa estar no ginásio e começar a correr fisicamente falando. Aqui nós estamos falando de uma carreira espiritual e é comparada então com essa corrida, digamos assim, do ginásio, né? Que o atleta se prepara, ele tem um alvo. Digamos, nós temos as chamadas Olimpíadas, né? Então, eles se preparam. Eles olham para um alvo, eles querem aquela vitória, aquilo é importante, e se preparam. E aqui a palavra nos diz no versículo 2, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Final do versículo 1, final 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Você não vai olhar nessa carreira agora para uma coroa de louro. O vencedor ganhava uma coroa de louro e aquilo depois, com o tempo, secava. E depois daqueles dias de festa, da vitória, vai se desvanecendo. Mas aqui está falando de algo mais diferente, uma carreira espiritual. O atleta tinha que se preparar. Tinha que deixar todo o embaraço, meus irmãos, ter preparo físico. E agora, nessa carreira, você não vai ter o preparo físico, mas é o preparo espiritual. E diz a palavra, eu quero tomar por base agora o versículo 2, né? Olhando para Jesus. Eu quero focalizar um pouquinho. Você, meu irmão, minha irmã, está numa carreira. Nós estamos numa carreira. Você está olhando para quem? Qual é o alvo da sua carreira? A palavra nos determina que corramos com paciência. Eu quero até botar paciência com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E vamos pensar agora na carreira proposta. A nossa carreira não é igual. O alvo, até certo ponto, no sentido, é igual. Mas nós temos personalidades diferentes.
nível de espiritualidade diferente, porque isso vem de nós, mas a graça de Deus é padrão para nós. Então, vamos correr com perseverança. Alguns, vamos falar a vida de fé, se entregam para Jesus. E aqueles primeiros dias, tanta alegria, tanto entusiasmo, mas depois a gente tem, infelizmente, notado que tem certas pessoas que depois vão definhando. Já não tem mais aquele entusiasmo na carreira. Às vezes fica olhando para o lado, mas você, meu irmão, minha irmã, foi chamado para olhar para Jesus, correr com paciência a carreira proposta, olhando para Jesus. Então a comparação agora da carreira de Jesus. Ele correu como? Pensando na cruz, olhando para a cruz, porque diz a palavra, pelo gozo que ele estava proposto. Ele tinha uma alegria, ele tinha uma esperança, entusiasmo. Eu vou ter que correr essa carreira, e é uma carreira difícil, tenebrosa, digamos assim. Ele sabia que o alvo daquela carreira era ser pendurado na cruz, como de fato aconteceu. Mas ele não perdeu o entusiasmo. Eu estou me falando do homem chamado Jesus. Porque Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus tinha as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza humana, né? Na pessoa dele, uma só pessoa tinha essas duas naturezas, coisa poderosa. Mas então, ele, o alvo, a cruz. E a cruz não era um problema de alegria, era uma tremenda. Era algo terrível, mas ele suportou. Por quê? Ele tinha um algo proposto. Você, eu. Ele correu para a cruz, pensando em você, pensando em mim. Pensando em você, tem oportunidade de não ser lançado no inferno, de eu não ser lançado no inferno. Sem ele não tinha esperança. Então, era o gozo que estava proposto para ele, não somente a mim, mas você, mas milhões, como de fato milhões, e podemos dizer bilhões de pessoas foram libertos da condenação, da escravidão, porque ele correu a carreira que estava proposta, desprezou a afronta e foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi para o céu, assentou-se à destra de Deus, coisa gloriosa. Você corre, tem que correr essa carreira, olha para Jesus. O final seu não é a cruz. O meu final não é a cruz. O nosso final é a eternidade com Cristo. Oh, que coisa poderosa. Há uma eternidade, meu irmão. Há uma eternidade. Não esmoreça na carreira, mas vença. Olhando para a cruz, divisando. E agora você está divisando a cruz, não pensando que vai ser crucificado, mas pensando naquele que foi crucificado por tua causa, e você olhando desta maneira, está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e você vai ter força, vai ter renovação, vai ter esperança, e será um vencedor nesta carreira. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias. Senhor, eu peço neste momento, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo-se, para que tenham ânimo para correr e continuar nessa carreira espiritual, olhando para Ti, Jesus, que és o autor e consumador da fé. Amém.